Fala aí, galera, nós somos os 3 pontos. Eu sou o Regis. Eu sou o Marcel. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Giga. Eu sou o Pia Jornaleiro. E a temática hoje é os melhores quadrinhos que nós lemos de lançamento durante o ano e os relançamentos. Então fiquem atenados que isso vai ser o violento tópico. Gurizada, a gente convidou a gurizada do Quarto QG pra fazer uma participação com um vídeo com nós pra gente falar sobre os quadrinhos, os melhores quadrinhos que a gente acompanhou durante o ano, que foram lançados, e os relançamentos e as impressões. Quem quer começar indicando seu lançamento? Eu só queria falar uma coisa antes assim, ó. Pra quem tá vendo esse vídeo, vai lá no canal dos caras, curte, compartilha, se inscreve no canal dos caras. E quem nos conheceu pelo canal deles, provavelmente tá vendo esse vídeo, de repente que viu no canal lá, curte nossa página aí, nos acompanha nas redes sociais, que a gente tenta fazer um videozinho legal aí pra galera. É bom lembrar que isso aqui não é canal aberto, que um compete com o outro. Vocês podem se inscrever nos dois canais e assistir a hora que quiser, então. É isso aí, é isso aí. Mas primeiro o nosso, né? Deus é livre. Beleza, quem quer começar? Pode começar. Eu? Então tá. Ficha. Seguinte, gurizada, olha só. Esse ano eu fui surpreendido com o Justiceiro Max Desabrigado, do Jason Aaron. Pra quem não sabe, Jason Aaron escreveu a fase do Thor, escreveu... O que mais escreveu? Fora a fase do Thor. Jason Aaron escreveu a fase do Bomba Thor, Divina, escreveu Carniceiro dos Deuses, o Sombra, escreveu Scalp, que tá saindo Scalp, que tá agora. saindo com preço bem camarada. Bem, camarada. Essas coisas. Tá, enfim. O Jason Aaron é o principal nome no momento da Marvel, o Jason Aaron. Pois é, ele é o que o Brian Bendis foi pra Marvel há 10 anos atrás. E o cara tá surpreendendo porque cada título que o cara mete a mão, ele só faz coisa boa, só faz coisa boa. Quando eu comecei a ler esse título, que foi em 4 edições, que começou com o Justiceiro Rei do Crime, depois Frank, depois Mercenário e encerrou nessa aqui, eu fui surpreendido com a última edição porque ela termina de um jeito assim, muito, assim, o que o cara fez foi muito corajoso, foi muito, não digo inovador, mas ele fez uma coisa que muitos artistas já fizeram com outros personagens, mas ele fez bem. Não posso falar sem dar muito spoiler, mas isso aqui é power, cara. Isso aqui é disparado o melhor material de lançamento do ano pra mim. Não é porque eu sou fã do Justiceiro. Nem porque tu é fã do Justiceiro. Não, é porque, cara, me pegou de calça curta. O troço foi power, cara. O troço foi power. Então eu indico isso aqui como lançamento, saiu em 4 edições e como reimpressão. Não, vamos dar a volta aqui, cara. Eu não vou relançar, não. Depois a gente fala de novo, da entendeu? reimpressão? Claro. Ah, vai ser o lançamento. Fala, depois te eu volto. fala e pro cara dar a volta. Ah, tá, não. Ah, me perdoou. Senão vou achar que tá palestrando. Ah, tá. Árabe do Futuro, essa aqui é a número 1, mas a que foi lançada em 2017 é a número 3, que eu não comprei ainda. Aí temos que negociar aí, meu. Mas né, a Árabe do Futuro é muito massa, cara. Ela trata a história do quadrinista Riyad Sattouf, e quando ele era uma criança e ele vivia no Oriente Médio, vivia entre a Líbia de Gaddafi e a Síria do Hafez al-Assad, que era um ditador. Então como é que é toda essa questão do conflito entre o Ocidente e o Oriente. O pai dele era natural sírio, a mãe era francesa, então era uma questão de como é que a criança tinha essa vivência num país em crise, um país que está em guerra civil, onde está em uma situação econômica complicadíssima. Então como é que uma criança vê isso, como é que é o dia a dia dela nesse país complicado, né? Então é muito massa, recomendadíssimo, ele tá completamente político. O traço é muito bacana, ele é bem caricato, bem diferente, assim, bem como se fosse como uma criança veria o mundo, né? Então é muito massa, recomendadíssimo aí, Riyad Sattouf, Árabe do Futuro. Pessoal, a minha indicação é o Monstro do Pântano, Raízes do Mal, escrito pelo Mark Millar. Ele é uma sequência e não do Regênese, do Mark Waid. E é a primeira vez que ele está sendo lançado na íntegra aqui no Brasil, encadernado. Se eu não me engano, acho que vão ser 6 edições, mas até o momento saiu 4. E ele é muito legal, eu gosto muito do Monstro do Pântano, comecei a ler, começando pela saga do Alan Moore, essa reimpressão que a Panini está fazendo. E eu gostei muito porque ele expande um pouco o universo do Monstro do Pântano. E o Mark Millar também foi o primeiro trabalho dele, assim, sólido e tal. Depois ele conseguiu fazer outros títulos e tal, muito bons, como Entre a Foice e o Martelo e o próprio Kick-Ass. Mas o Raízes do Mal, eu gosto muito dele porque ele tenta trazer o Monstro do Pântano numa questão muito maior do que ele teve em outras séries. Por exemplo, o Monstro do Pântano se torna, além do elemental nessa história do verde, ele se torna o elemental de outras forças da natureza. E é um material muito interessante porque, para quem gosta, né, do Monstro do Pântano, de fugir um pouco dessas histórias mais de super-herói e tal, e continuar um pouco na linha da DC, da linha da Vertigo. Então essa é a minha indicação, e para mim essa é o
o melhor título do ano. O meu é o seguinte, o meu é o livro de cemitério do Neil Gaiman, porque do Neil Gaiman é melhor que o resto, não tem erro. Só que é o seguinte, na verdade, assim, a gente viveu um ano muito forte de relançamentos, entendeu? Lançamento bom mesmo, cara, eu me peguei pensando umas quantas vezes e não foi fácil de arrumar. Então esse aqui, ó, na verdade, ele é um lançamento em HQ. Só que isso aqui já é um livro que eu já li faz, eu acho que uns 5 anos, é um livro muito interessante, que o Neil Gaiman ele reconta a história do Mowgli, o menino lobo, só que em vez do Mowgli ser criado por lobos, ele é criado por espíritos num cemitério. Daí a Bagheera é um vampiro, o Baloo é um lobo, um lobisomem, e assim por diante vai. Só qual é a questão disso aqui? Por que eu achei muito interessante? Que geralmente uma adaptação de um livro para uma revista eles fazem muito pequeno, corrido e sem detalhes do livro, bem, tocam ficha. Só que aqui não, aqui ó, é a metade do livro. Até aqui ele já tem mais ou menos a mesma quantidade de páginas que o livro e contou recém a metade da história, ou seja, cada capítulo é bem detalhado, nada é pulado e é muito interessante, uma história muito legal, eu aconselho veementemente que leiam não só isso, tudo no Neil Gaiman. Tudo no Neil Gaiman. Já faz algum tempo que a gráfica MSP do Maurício de Souza ela começou a relançar os seus personagens nos traços de outros autores. Né? E isso foi uma evolução muito legal para os personagens, para quem conhecia lá os gibis da Turma da Mônica, Cascão, Chico Bento, Cebolinha, enfim. E esse ano, o ano que passou, de 2017, eles lançaram o Chico Bento, Arvorada, do Orlandelli. O Orlandelli é um artista bem conhecido, cartunista, chargista, tirista. Ele tem várias obras já publicadas e foi convidado para escrever e desenhar a história do Chico Bento. Né? Então, Arvorada trata da história do ipê amarelo. A avó do Chico Bento convida ele para ver o ipê amarelo, só que quando ele chega lá, né, ele ignora um pouco, não quer ir lá agora porque queria comer o bolo da avó. Né? Ele chega lá, não tem mais aquele ipê amarelo. Na verdade, a história inteira trata desses pequenos momentos que tu não sabe aproveitar na vida. Né? Então, pouco tempo depois que eu li essa obra aqui, ela me marcou um pouco porque eu perdi minha avó. Então isso enriqueceu a obra pra mim, porque parece que você não aproveitou aquela pessoa ao longo do tempo. Então a avó dele depois fica doente e acontecem algumas coisas sobrenaturais. Enfim, vale a pena dar uma conferida, não só nessa, mas nessas últimas obras da coleção MSP. Essa aqui, se tu não leu, deveria levar um spoiler na cara do final da HQ. Então essa história aqui do Alan Moore, grande Alan Moore, ele meio que estipulou um padrão de comportamento pro Batman e pro Coringa, e uma relação entre eles foi meio que estabelecida depois dessa obra, ao meu ver. Então conta aqui a história do Coringa, que queria mostrar para as pessoas que basta um dia ruim para enlouquecer qualquer um, e que foi o caso dele. Né? Então tem todo um processo de investigação, é essa HQ que ele deixa a Bárbara Gordon paraplégica lá, dando a entender que houve um abuso, que depois de muito tempo o pessoal começou a discutir, levou a uma discussão essa situação do Coringa abusar ou não de uma personagem, enfim. Geração mimimi! Não é, mas essa é a questão. Essa é a questão. Claro, cara, mas é foda, mas é isso aí, cara. Faz parte. Discutir esse tipo de É uma coisa. merda isso, mano. Cara, o foco alto disso foi a capa do Albuquerque, que foi vetada. Exatamente. É verdade. Tá, mas o Coringa não é um psicopata? Claro, Querem que ele justamente. faça aqui a coisa certa? Não, mas ele não é um estuprador, ele é um psicopata. Não, mas ele é um Não, mas psicopata, ele não tem a Como noção não é de ser estuprador, cara, ali a história do Coringa, do Libermeio e do Azarelli estuprou. Mas você vem depois, você vem É, depois. isso aí. Coringa joga RPG e É o acaba de Coringa mal, querer ver o Coringa no hotel. foda-se. Enfim, é mais uma obra pra te saber que o Coringa é um psicopata doente e a gente não sabe, será que o Batman é tão psicopata quanto ele? Se tu não leu, lê até a última página, tenta sacar aquela tirada no final, que poucos sacaram, pelo que eu percebi depois de muito tempo. Né? Mas enfim, é uma baita obra e eu recomendo essa como uma reimpressão de 2017. E nas palavras do Alan Moore, a obra mais mediana que ele fez durante a vida. Tem muito do Dark Knight lá do Christopher Nolan dessa HQ. Quase tudo eu acho esse. O Batman de 80 De 89, a própria origem do Coringa do Batman de 89 tem muito aqui, então. É o seguinte, assim, galera, eu sou o único que vou indicar um mangá, até porque o pessoal acha que não lê mangá, não, o Rodrigo lê bem mais mangá que eu. Cara, que Blade, a Lâmina do Imortal. Berserk é melhor! Berserker é muito bom. O que tu tá fazendo que tu não tá indicando Berserker? Ele vai incomodar do meu Preacher, né, Cara, cara? Berserker é triste. fenomenal, Berserker é o Preacher medieval.
só que com enredo. Só que daí é o seguinte, Blade é o seguinte, quem compra Blade pensa, Blade é a lâmina do imortal. Vai ser Já acha que é The Vampiro, né? Não, é um cara imortal e espada pegando e não morre nunca, só que não é imortal de tudo que é jeito, e o pessoal tocando raio das mãos, não é nada disso. É o seguinte, realmente tem um imortal na história, né, que é o mínimo que você espera, só que a história toda é uma jogada política. E tudo acontece o quê? Todo aquele lado da honra oriental, tudo aquilo dos seppukus, todas aquelas paradas muito loucas, tudo aquilo ali é retratado, só que não retratado assim uma pincelada, é retratado profundamente a parte sentimental das pessoas que sofrem isso. E o principal foco do Blade até então, o governo está tentando descobrir, só que ele descobre fazendo uma autópsia do Blade vivo, entendeu? Como criar um exército de imortais para não perder guerras, entendeu? E daí o cara vai achar que é só um esquartejamento sem limites, mas não, tem um enredo muito bom a história do Blade. Aconselho para vocês, tá no 12º volume, em 15 vai encerrar. Nunca foi publicado na íntegra no Brasil. Nunca foi. Acredito que vai ser agora. Acredito que vai ser agora. Ele foi publicado num formato que a maioria das pessoas não gosta, mas eu acho genial que tu TV livre de uma vez e não fica o resto da vida colecionando. Muito bom, o traço do Samura é muito massa, só que é interessante que ele cai naquela coisa de a pressão pra publicar é tão grande, semanal, que tu vê que conforme vai passando o final da HQ, ela vai ficando um traço mais relaxado. Não, e tu vê assim, que tem cenas que são extremamente trabalhadas e tem cenas que são no final, mas no final é só assim, uns riscos. Pá. Isso aí o pessoal reclamou um pouco na época, mas é natural essa questão que o mercado próprio dos mangakas tem isso, né? Tem que não pensou que o Kentaro Miura, esses caras, o cara não precisa. Ah, isso aí, né? Nem ofereceu, tá há 20 anos desenhando, escrevendo. Não, desenha na manhã. Não, mas a página por mês. Bom, vou indicar pra mim o relançamento do ano, né? Superman da Foice e o Martelo. Eu já tinha lido anteriormente no formatinho lá, aconteceu acho que em 2005, 2006. E depois de décadas... Isso aí nunca saiu em formatinho. Não, no formato americano. Três edições. Isso, 3 edições. Formato americano. E depois de décadas de choro de pessoal pedindo e relançamento, eles relançaram num preço bacana. O que é mais incrível de tudo, né? O que é mais incrível de tudo. Lançaram em 2017 com um preço de R$32, eu acho, pra fazer o pessoal comprar. E a história basicamente é escrita pelo Mark Millar, e ele reconta, digamos assim, a história do Super-Homem, que em vez de ele cair com a navezinha dele lá no Kansas, lá nos Estados Unidos, ele cai na União Soviética e, obviamente, é moldado pela sociedade soviética da época e acaba se tornando digamos assim, um ditador? Não um ditador, ele leva, digamos assim, a imagem do socialismo pra frente e tal. Que é o que ele é nos Estados Unidos, né? Só que o inverso, né? Que ele é o Super-Homem, ele é, digamos assim, o Capitão Marvel da DC, vamos dizer assim. Ele é o portador do capitalismo, do ideal americano. Até porque ele foi criado em 39, né? Sim, Então é toda a questão pra ressaltar aquele sentimento patriota, né? Isso, a história ela tem um plot bem interessante e tal, só por isso já vale a pena comprar, mas o final dela é muito bom, eu não vou contar, obviamente. Tu não gosta do final? Eu não gosto, eu adoro essa HQ, uma das melhores HQ que eu li, mas eu não gosto do final. Porque tu não é saudosista, Regis. Não. LLLL. Deixa pra lá. Bom, eu gostei do final, eu acho, me surpreendeu, não esperava que fosse isso. Tá, mas só pra, não vou dizer o final, mas tem uma curiosidade, né? O Mark Millar, ele é famoso por, segundo dizem, escrever uma história, mas não ter ideia pra concluir ela. Ele é conhecido, ele digamos assim, tem esse estereótipo negativo, eu acho meio exagerado, né? Mas enfim. E dizem a lenda, né? E parece que é verdade, que ele ligou pro Grant Morrison pedindo uma ideia pra concluir a história e o Grant Morrison deu essa ideia. Então não tem que odiar o Mark Millar. Eu não odeio ninguém, cara. Eu gosto, eu sou uma das melhores coisas que eu já li isso aí. Só não gosta do final. Não gosto do final. E é bom ainda assim. Não é. É muito bom. É muito bom, mas... Não, mas é que tem histórias, cara, que uma coisinha ali não te agrada. Mas a história é muito boa. Então tá bom, mas eu gostei, vale a pena comprar, é barato. Nossa. Tá esgotado, né, Bel? Tá esgotado, então quem não comprou, sinto muito. Daqui 10 anos eles relançam de novo. Pode crer. É isso aí, compre. Preacher, então, do Garth Ennis e do Steve Dillon. Eu achava que Preacher não era tudo isso. Não é. Calma, deixa eu terminar. Não, deixa eu terminar pra fazer briga. Só fazer os comentários. Eu lembro que o pessoal falava muito bem de Preacher, mas eu falava muito bem de Sem Balas. Eu li Sem Balas e achei muito chato, cara. Não curti. E Preacher não. Preacher o pessoal falava muito bem e tu não começa. E Preacher eu achei tudo isso, né? Eu achei muito bom. Achei o enredo massa, eu achei que ele tem um monte de críticas no meio da história. Acho que ele conduz muito bem os personagens, que são carismáticos.
E tem uma coisa, claro, é completamente sobrenatural, uma coisa completamente viajada, mas eu acho que tem uma pegada bem séria, assim, bem uma crítica ao sistema por trás. Que mas muito legal. o Garth Ennis, ele é assim, ele é exagerado. Ele é insano. Ele é insano, vai, a melhor definição, O eu acho. Garth Ennis é insano, cara. Tem insano. o Abel vai indicar uma revista agora, do depois ali, e também é bem exagerado também, né? Bem exagerado, mas é que tá a graça. Ele exagera, mas é um exagero Mas é um massa. fundamento. Não é essa. Não, agora, pera aí. Exagerar com fundamento e me dizer que Pritchard é exagerado com fundamento. Exagerado com fundamento é o Justiceiro Marx. Ele toma um tiro de fuzil e não morre, atravessa e sai do outro lado. Beleza, é exagerado, isso aí é errado. Agora, o Pritchard é demais, inocência, cara. Tem corpo fechado, cara. O Pritchard é demais, só que o Pritchard eu não vou falar só isso, que se eu começar a falar eu vou ficar umas 3 horas. Mas vai muito do limite da fantasia. Preacher, eu acho que dá um pouco mais de liberdade de viajar na fantasia da coisa. Tu tem que comprar essa ideia. Se tu não for nisso aí, se tu não acreditar... Ele embarca naquele ritmo, sabe? Então... Se tu não for na manha dos anjos, dos demônios lá... Tem dois encadernados bons, que ele vai visitar a avó dele e o que dá origem dos Santos Assassinos. O resto... É muito massa. É genial! E foi republicado todas as edições esse ano, né? Não, era só a 4 e 5 e 6 estão esgotadas. Essas ainda não foram republicadas, mas as outras já foram. A 4, que é a do Santos Assassinos. Santos Assassinos, exatamente. Bom, eu não li, mas o Abel leu, disse que é bom e eu comprei. É muito massa. E Berserk Black Blade, hein? Tá, Thor Vikings, do genial, Garth Ennis. Com a arte genial do Guy Fabry. Essa é boa, acho é boa. A arte é power. O roteiro também é bom. Não tô discordando. Isso aqui é muito legal, cara. Mostra um bando de vikings chegando na Nova York da época moderna e matando todo mundo. Mas acontece uma coisa pra eles chegarem nesse ponto aí. Eles são amaldiçoados a viver eternamente, chegam em Nova York e começam a matar todo mundo. Começam a pilhar, que é que os vikings fazem. Pilhar, roubar, aquela coisa toda, estuprar, empalar, queimar e por aí vai. Pra eles isso aí é normal, é natural, mas na nossa dia a dia, né? É o dia a dia, o cotidiano. Vamos matar ali, pegar uma igreja, empala aqui, queima a igreja ali, os caras são pagãos, igual os de Jesus Cristo, nós não, nós somos Odin, mata os caras, enfim. Aí o Thor vai interceder e se dá mal, porque eles estão protegidos por essa maldição, porque eles foram amaldiçoados, eles ficam protegidos por essa... E quem ajuda ele é o Doutor Estranho. Cara, é muito legal, é muito bacana. É Garth Ennis, informa, excelente, genial, como sempre. E é isso aí, cara, é um relançamento. Cara, Garth Ennis informa é Justiceiro Max. Isso aí é Garth Ennis. Diz que no The Boys também tá muito bom. Vou me dar um momento, vou começar a ler esse The Boys. Thor Vikings eu acho legal. Não, Thor Vikings vale é massa. a leitura. Thor Vikings é massa. E tá baratinho. Por incrível que pareça, né, foi lançado recentemente barato. Recentemente barato mesmo. Muito estranho, tem uma coisa muito estranha, os caras lançando obras assim. Eu não sei, eu entrava na loja do Agora TNX e comprava. É isso aí. Mas não tem, né? No caso esse aqui não tem, então. Mas essa aqui tem, né? Essa aí tem. Ó. Essa aí tem. E essa aqui tem? Tem! Temos! Essa daqui também tem. Temos, sim, né? E essa daqui? E essas aqui, Só assim, ó. Só pra frisar uma coisinha, esse ano foi um ano de relançamentos, cara. Assim, ó. Muita coisa boa, vamos esperar que o ano que vem venha. Não, o ano que vem Esse ano que acabou. Que esse ano vem algumas coisas aí que o pessoal. Não, mas tu tá certo. Eu quero contos de Batman, cara. Mas tu tá certo, no ano que vem, quem sabe vem a novidade, porque esse ano, pelo que já foi revelado, vai ser mais o mesmo. Vai ser só relançamento. Quem sabe 2019. Vai ter o Watchman de novo. É verdade. Tem o Watchmen. Edição definitiva. E depois que nós fizemos todo esse julgamento, eu acho que a única coisa que ficou avaliada é que o New Game é foda, né, cara? Foi isso que o Garth Ennis também. todo mundo. Não, o Garth Ennis é muito foda. É genial. E o Alan Moore, O Alan Moore mediano. Não, o Alan Moore não deu piada mortal no banheiro ali. Tava dando uma cagada, mas escreveu essa merda aqui. tanto que é curtinha, né? Mas eu vou deixar como mais uma dica. A gente teve no evento lá, mês passado, lá em São Paulo, de quadrinhos. Um eventinho lá. A Feira das Filas. Procurem obras independentes, que eu venho muito aqui no Abel procurando obras independentes e tal, fugindo um pouco dessa linha de super-herói, que tem coisa muito legal, assim. Tem o caso do The Hype lá, do nosso amigo Marcel Ibaldo,
que até ganhou um prêmio de destaque da HQ Mix esse ano. Esse ano não, ano passado, 2017. Então assim, procurem essas coisas mais fora do eixo comercial, tem coisa muito boa, muito interessante, muito legal assim, e vocês vão estar apoiando também bastante os artistas nacionais, porque tem cara muito foda aí, às vezes o MSP descobre, né, os caras vão lá já no MSP, já fazem um contrato, já salva a vida num quadrinista brasileiro. Pode crer. Então tem muita coisa legal aí. E muita coisa vocês encontram aqui no Terra X. Não ficar só atrelado à questão do super-herói, né, cara? Coisa americana, assim. Tipo, tem muita coisa que tem gente que acha que isso aqui em inglês. não existe. exatamente. Os mangá também, tem muito mangá. Não sei se eu cheguei a comentar, mas New Game é muito bom, pessoal. Leiam New Game. Eu cheguei a comentar esse Tem assunto. futuro. Senhor Cruzado, nós somos 3 pontos, papel jornaleiro. Giga! Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Regis. Leia New Game, mano. Marcel Jacques. É isso aí. Só termina o que tu ia falar. O quê? O cara criticou o Justiceiro e tu chorou. O Cássio? Não, cara, eu ia falar pra ele, porque ele, Justiceiro é o Justiceiro do Gartienes, é o Justiceiro mais meu velho. Tu tem que entender uma coisa, o Gartienes pegou um personagem já em andamento, que já tem uma mitologia, eu tô falando do selo Max, não tô falando do Bevido de Volta Frank, que é a avacalhação ali, que o Gartienes pinta e borda e dá umas O resto nem é avacalhação. Não, claro, pior que não é, eu sei. Eu já falei isso várias vezes. Cagada é pó. Já falei isso várias vezes. Cagada é pó aqui. Mas no selo Max, ali ele mostra um justiceiro com 60 e poucos anos, uma coisa meio Clint Eastwood, em andamento. Aí o cara pode isso, Rodrigo. fazer isso, a sangueira sair do troço, tu torce a revista e é sangue escorrendo. Mas aí tu tem que, o que o cara fez ali... Não, o selo Max é mais adulto, é pra isso. É pra isso Não, mesmo. cara, como eu falei, todo mundo tinha a expectativa que eu tinha da série, cara. Que o Justiceiro ia dar um pontapé numa porta no primeiro episódio, ia dar Ia tiro até matar o último. geral. Até o último episódio ele ia ficar dando tiro, não é isso, tem enredo. Vocês podem. Tu não tem esse aqui pra vender. Não, Vou falar do Preacher então. Que daí o Preacher tu tem. O cara faz o merchan já. Ah, não, Vou pegar beleza. essa tua aqui. Pode ser. Tu quer a primeira ou tu Quanto é que quer tá ganhando, a Guilherme? número 3? Quanto é que tá ganhando? Cara, vai ganhar um desconto, cara. Vai ganhar um desconto. O Preacher vai ser dos melhores do ano. Eu acho, cara. Show de bola. Cara, tu não gosta. Aí, eu detesto. Eu odeio com todas as minhas É forças. muito massa, cara. cara. Não, ele não gostou do final. Não gostou do Não final. gostei de nada. É muito triste, massa. cara. Então me vende tua coleção lá, apesar que eu já comprei. Não, mas peraí, o Marcelo não tá quase aparecendo igual. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho Eu tô muito na frente da galera. Consegue vir mais pra trás? Não vai ter como por causa da escada. Não é tão... Tem que atender a pizza. A pizza! A pizza chega agora. Cara, eu peguei no momento que tu vai falar mal do Piteco. Me traz um pedaço de pau daí, Abel. Não, me traz uma ripa, um negócio que o bicho vai pegar. Tá, vou indicar pra vocês, pra fechar com chave de ouro, a reimpressão que chegou hoje, inclusive. Thor Vikings. Peraí, chegou hoje? Muito conveniente. Bota que na hora que ele falar, bota um cifrãozinho. Chegou lá.